Olá, meu nome é Renata, eu sou professora associada da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo e membro do Comitê de Boas Práticas Científicas da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação da Universidade de São Paulo. Neste módulo final, vamos resgatar alguns elementos importantes discutidos, apresentados em todos os módulos anteriores. Nos módulos anteriores, nós tivemos a oportunidade de conversar sobre ética em pesquisa, sobre integridade científica, sobre avaliação responsável em pesquisa e também sobre a ambiência para as boas práticas científicas. Ao final do curso, portanto, todos devemos lembrar que o pesquisador nunca deve conduzir pesquisas sem obter autorizações necessárias pela legislação vigente. Autorizações que respeitem os princípios científicos, o desenvolvimento científico e as pesquisas envolvendo material biológico ou pesquisas relacionadas com seres humanos. O pesquisador nunca deve criar ou reportar dados, resultados ou métodos inexistentes. O pesquisador nunca deve manipular os dados de forma a sustentar as suas hipóteses de pesquisa. Não deve copiar sem fazer referência à fonte ou omitir conhecimento científico já existente, mesmo que seja de sua própria autoria. O pesquisador nunca deve omitir autores do trabalho. Nunca deve incluir como autor alguém que não participou da pesquisa. Não deve enviar o mesmo trabalho para 2 periódicos diferentes simultaneamente, ao mesmo tempo. Não deve emitir parecer sobre trabalho quando há conflito de interesse com um ou mais autores, exceto em casos específicos em que houver essa necessidade, desde que a relação seja comunicada ao demandante. Nunca deve emitir parecer sobre tema que não é de sua especialidade. Então, estes são várias ações que o pesquisador nunca deve executar considerando as boas práticas científicas. Por outro lado, o pesquisador que respeita as boas práticas científicas, ele sempre deve obter a autorização do Comitê de Ética para seres humanos, Comitê de Ética de animais e também ambiental, observar a legislação de pesquisa e obter as licenças necessárias, as autorizações necessárias para o desenvolvimento da pesquisa científica, quando for o caso. Observar as normas de segurança nos laboratórios e demais espaços da universidade. Conduzir a pesquisa objetivamente, aplicando criteriosamente os métodos e os protocolos da área, respeitando o rigor científico da área. Adotar um plano de gerenciamento de dados durante o planejamento da pesquisa e utilizar uma plataforma de gerenciamento de dados para apoiar a coleta, o armazenamento seguro desses dados que foram obtidos durante a realização da pesquisa e também para o compartilhamento de dados e de informações. Abrir seus dados de pesquisa a fim de torná-los verificáveis por outros pesquisadores, imediatamente quando publicado em acesso aberto ou assim que permitido pela política de publicação quando for o caso, a depender do periódico científico. Abrir seus dados de pesquisa para o uso e o reuso e o compartilhamento de dados, para o desenvolvimento de outros estudos. O pesquisador deve sempre comunicar imediatamente quando um erro for identificado, corrigi-lo e tomar todas as providências cabíveis para minimizar as consequências deste erro. Informar o nome da instituição ao qual está vinculado e do órgão de financiamento da pesquisa, quando for o caso, ao participar de eventos científicos e ao publicar o trabalho, ou seja, sempre que for disseminar os resultados de sua investigação. Utilizar os princípios do Manifesto de Leiden e da Declaração de São Francisco para guiar suas práticas científicas, notadamente relacionadas à avaliação responsável em pesquisa. E por fim, eu gostaria de convidar a todos para acessar os conteúdos do Guia de Boas Práticas Científicas, que em sua segunda edição, revisada e ampliada, apresenta todos os conteúdos que foram discutidos nesse curso de Boas Práticas Científicas, oferecido pelo Comitê de Boas Práticas Científicas da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação. Muito obrigada.